Olá, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Já já a Pri tá por aí. A Pri já chegou, hein? Deixa eu ver se ela já mandou a solicitação aqui. Tarde, Olá, tudo boa bem, Pri? tarde. Bem, queridão. E você? Como é que tá? Tudo em paz também, graças a Deus. E aí, como é que tá essa luta? Estamos aqui nas possibilidades É isso aí dessa também, Pri. quarentena, né? Cuidando dos cabelos. Ótimo, tô vendo você aí, toda dolorida, Né? dando esse talento. Mas é necessário, você tem todos os recursos aí, Pri. Tem, né? Sim, sim. E Na tem dúvida eu você também tô também por aqui. ajudando a gente. Que bom, tô Sim. aqui. Bom, Eba. gente, essa é a Priscila Nunes. A Pri desenvolve um trabalho incrível e eu já tive a oportunidade de experimentar um pouquinho. Foi interrompido as nossas sessões por conta da pandemia, né, como tudo que nós temos vivido hoje. E eu postei uma fala, né, sobre algumas perguntas de vocês acerca da transição, as dificuldades que vocês estavam vivendo. Eu quis contribuir um pouquinho com tudo que eu acredito, e não só profissionalmente, né, mas o que eu acredito em vida, o que o meu coração fala quando eu vou falar com vocês acerca dessa profissão que eu há tanto tempo venho desenvolvendo. E eu quis realmente expor o que o meu coração falava muito a galera que está em casa nesse momento. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que você acha desse tema transição, né? Não só da palavra transição, mas da vivência e experiência que você teve com a transição, na sua ótica, assim, na sua percepção. Tá bem. Oi, gente. Um abraço para todos vocês. Eu tô muito feliz, né? Eu, quando vi o story do Juninho, o assunto, me saltou, porque mexe num tema muito precioso para mim, né? Tanto na minha vida, na minha experiência pessoal, como no trabalho, né? Como é que a gente passa pelas transições, né? E o que o Juninho tem de contribuição, ele não é só um cabeleireiro, né, gente? Essa coisa sua, Juninho, de conhecer da cultura, né? E isso contribui muito, porque não é só uma coisa técnica, né? Você faz isso, faz aquilo. Tem um sentimento, tem uma história, né, por trás, tem um padrão sendo querendo ser mudado, né? Porque no início é um querer, né? Você olha o cabelo de alguém, se admira, né? Você olha o seu, fica cansado, enfim, cada um. Tudo que eu falar aqui, gente, vai ser o meu ponto de vista, porque cada um vive isso de uma forma, né? Para mim, foi um momento que eu olhei e eu falei, olha, eu podia como pode melhorar isso, né? Quanta liberdade eu posso ter? Porque aconteceu de eu estar fazendo, tentando achar um jeito no meu cabelo, mas que eu estava ainda assim presa. E não era meu aquilo, né? Só que em algum momento bateu, eu falei, opa, quero olhar para isso, né? Então, ter esse lugar com você, Juninho, onde nós temos a técnica, né? Mas você explica, você acompanha, isso faz muita diferença. Então, para mim, foi esse primeiro desejo, né? Foi uma amiga que estava usando o cabelo bem crespo, e aí me deu muita vontade, que foi a Patrícia. Inclusive, ela indicou o seu nome para mim, né? E nós começamos a conversar, fui fazer a avaliação. E assim, no início, você tem uma ideia, né, Juninho? No início, a gente tem só uma ideia, né? E aí, eu fui percebendo que precisava uma entrega, sem saber muito bem onde ia dar. Né? Que foi aquilo que você falou no vídeo. Às vezes a gente nem lembra como é o nosso cabelo. Então, por mais que eu quisesse imaginar, lembra, Juninho, que eu falava, mas Juninho, como é que vai ficar? E você falava, eu não consigo te falar. Né? Então, no começo tem uma empolgação, né? Num ideal. E aí depois vai vindo a experiência, né? Então, eu acho que é se entregar, né? Que eu vivi. Tinha dias bem mais difíceis, em que eu olhava assim e falava, gente, não tá legal.
né? E aí eu me apoiava numa ideia, Juninho. Para mim foi muito claro, assim, o tanto que isso estava ligado ao meu processo de autoconhecimento, ao meu processo de busca de liberdade, de saber mais das minhas raízes, sabe? De mais presença. É alguma coisa que eu já venho trabalhando há muito tempo comigo, e aí passou a ser também no meu exterior, né? É de eu poder, de repente, me mostrar como eu achava que eu não estava muito bonita, né? Dentro do meu padrão anterior. Não estava dentro daquele padrão, mas essa era eu, aquele momento, né? Então, esse papel de assumir isso era mais importante do que o padrão de beleza que eu tinha. Então, eu tinha que sustentar essa mudança, né? É uma mudança interna, né? E é um processo, né, Pri? Quando vocês me perguntam no momento da transição, algumas vezes a gente tem referências, né, de como o cabelo vai ficar, mas principalmente no princípio da transição, a forma do cabelo ela não está tão evidente, né? Se a gente pensar aí do primeiro ao sexto mês, pode até, dependendo do tipo do cabelo, se ele é muito misto, pode até aumentar um pouquinho isso para o oitavo mês, porque o fator encolhimento vibra mais e aí a gente perde a percepção da estrutura daquele cabelo, né? E para eu identificar exato, porque muitas vezes a galera quer saber aonde ela vai chegar, né? E para mim é muito difícil. A gente quer esse se momento. Imaginar. A gente quer se imaginar, né, no cabelo. Eu acho que é até um processo de esperança, né? É o que gera esperança. Quando você tem uma construção de imagem, né? Da chegada, te gera esperança. E eu não tenho isso muitas vezes. E para mim é muito difícil isso, porque eu tenho que me posicionar como profissional e fazer com que ela creia em algo que ela não... Eu lembro do primeiro dia. Eu te disse isso também? Você foi assim, super atencioso, mas no final é meio que assim, é com você. Você vem comigo, né? Você vai confiar. Você não disse isso claramente, mas eu entendi isso, né? Que era um voto de confiança que eu tinha que dar, essa entrega, né? De aceitar esse desafio, né? Você deixou isso claro para mim no primeiro dia. E por que muitas vezes eu também não fico idealizando? Porque é uma descoberta para mim também como profissional. Porque cada caso é um caso. E são estágios, né, Pri, que você vai passar. Por exemplo, antes desse estágio, né, que a imagem que eu vejo agora de você, a gente já teve diversos outros. Né? E que para você estava bom horas. E para você horas não estava bom. Né? Mas olhando agora, você tem essa mesma percepção. Puta, a hora tá bom, a hora não tá bom. Você não tem ainda dimensão do que vai ser isso. Isso, tô no processo porque não ainda, né? Porque não é só o padrão da ondulação, né? Tem a expressão que esse cabelo vai te dar com comprimento, com volume, como esse cacho vai se comportar quando ele estiver maior, sabe? Então são diversas questões e são estágios que você vai ter que se familiarizar com aquela condição e criar situações para cuidar daquele cabelo, para gerar aquele feeling, né, de percepção visual que te agrada. Então, para eu, nesse momento, do princípio de tudo, conseguir trazer uma referência, colocar como base e dizer que vai ser aquilo, às vezes até a gente sabe que vai chegar naquilo, mas em quanto tempo? Né? Como você mensura estágios pós-estágios que aquilo te faz bem? Então, eu posicionar uma referência pode quebrar, né, uma satisfação emocional. O fato de eu estar mais nesse universo, né? Porque aí eu entrei para ver essas páginas, porque eu não era uma coisa que eu acompanhava. Na verdade, não era uma coisa que estava muito no meu mundo, né? Quando eu entrei, então, assim, eu queria falar, assim como você está dizendo, a importância, de fato, do processo e não só no resultado, né? Sim. Porque é ele fazendo ficar a coisa mais rica, né? E neste processo, a referência que eu tinha era ir lá no salão, ver as pessoas, ver os cabelos, né? Ver as fotos, acompanhar alguns vídeos seus. Isso tudo foi abrindo. E ainda assim, eu queria falar de uma outra etapa, Juninho, que foi quando eu tinha um casamento. Lembra que a gente foi conversar? Juninho, eu vou ser madrinha. O que é que vai ser de mim? Né? E, Joana? Pode falar, desculpa.
Sim, sim. E eu entrei numa, assim, o que eu quero, né? Eu comecei a olhar umas coisas, e aí eu lembro que eu levei para você e você me questionou, né? Sobre as minhas referências de novo, né? Porque estava ainda misturada. É muito forte, né, Juninho? Eu venho de uma família toda mista, assim, de brancos e negros, né? Mas super forte a ideia do cabelo liso, né? Como o mais bonito. E aí, então, eu fazer. Como é que é um cabelo crespo numa madrinha, né? Como é que eu vou fazer com esse tamanho de cabelo, né? E aí você foi tão assim respeitoso e me deu as opções, né? Você falou, como é que você vai querer se ver nas fotos? Enfim, foi aquele papo super interessante que no processo foi uma outra virada para mim, assim, né? Uau, como eu quero ser vista, né? Como é que eu tolero isso? Porque também tem uma coisa, né, Julia, que nem você falou, do respeito com o processo, com o momento de cada um, né? Eu acho que tem uma coisa que às vezes já está pronta, às vezes não. E eu acho que esse lugar onde você oferece opções, poxa, muito bom. Tem opções, tem opções. É isso. Porque o desenho do rosto, e muitas vezes até o tom de pele, combina muito com o cabelo liso. Como você Hum, acha que para uau. essa pessoa seria o melhor jeito de conviver com esse cotidiano, já que o ideal dela é superar a transição e ter o cabelo natural? Como que é a melhor forma de se relacionar com pai, mãe, avô, vó principalmente, né? Porque vó vem de um tempo muito longínquo que o cabelo liso era uma realidade, né? E aí, por conta das transições, aí, porque a filha casou com um negro, e aí vai tendo as misturas, a neta, a bisneta, nasce com o cabelo bem crespo. E essa pessoa que me fez essa pergunta, ela é de pele clara e cabelo crespo, e ela sofreu muito preconceito, tem sofrido muito preconceito, e ela quer saber qual seria a melhor forma de se relacionar. Uh, Duro, uau. né? É, ela está disposta, né, Juninho? Ela já está com o cabelo crespo. Não é uma Já questão está com... dela. É Ela como está na ela lida transição com o ainda. outro. Isso, está Ah, tá. terminando a transição dela. Uhum. Acho que e ela tem se relacionado de uma forma muito agressiva, né? E ela não é assim. E essa é uma forma de defesa, né? Só que ela também Hum, não tem acreditado que esse é o melhor jeito de se relacionar, mas para ela não ter encontrado amparo de uma ah, outra forma, a forma agressiva, esse é meu cabelo e ponto. Eu faço o que eu quero, uhum, sabe? tá. E que também é uma forma assim de se relacionar, mas pelo amor a gente teria outros veículos. Eu queria saber se você tem algo a falar sobre isso. Claro. Ótima pergunta, ótima pergunta. Passam mil ideias aqui para mim. Como que eu posso dizer, né? Cada um vai com o que tem, né? Veja, ela está indo na reação, né? Então, você está dizendo assim, não é o que eu quero, então eu reajo, né? E isso, de fato, cria mais atrito, né? Como é que a gente faz com isso, né? Porque assim, Juninho, veja bem, eu acho delicado porque ela foi criada, provavelmente, nós fomos, né? Com os padrões. Nós recebemos padrões, informações de fora, né? A gente chegou aqui no mundo e aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. Às vezes alguém falou, às vezes ninguém falou, mas eu já saquei, né? Que isso aqui funciona, aquilo ali não funciona. Então, a gente poder soltar. Primeiro é um processo interno, né? Que ela acho que já passou, né? E aí, em relação ao outro, né? Como é que eu faço isso? Ju, quanto mais eu lido com o meu julgamento, no sentido de baixar barreiras, eu não me julgo mais, né? Eu não tenho mais tanto problema com isso, melhor eu consigo atuar com o outro, né? No sentido de deixar ele opinar, né? Só uma opinião. A gente usa um termo, um processo que é interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, ela tem esse ponto de vista. Então, se eu vejo o outro como a gente cria mais polaridade, né? Então, minha sugestão seria olhar essa família como um ponto de vista. Eles têm um ponto de vista, né? E não vejo como errado, entende? Que quando eu vejo como errado, eu crio atrito, né? E então acho que uma possibilidade é isso, né? Da gente baixar para ela não criar tanto atrito, né? E eles poderem entender que podem
respeitar, né, o lugar dela, a posição, a escolha dela, né? Mas é louco isso, porque quando a gente assume esse lugar, a gente cria mais guerra mesmo. Então é uma coisa para cuidar. Vamos lá, voltar sobre o posicionamento radical, né? Das pessoas Sim. que escolhem ir para um. Eu passei, isso passou por mim, né? Era uma possibilidade para mim, né? E você falou da história da mulher, né? Existem as personalidades, né, o Juninho? Cada um tem um jeito. Tem pessoas que têm um jeito mais estourado, né? Tem pessoas que vão pá, direto e reto. Tem outras que são aquelas pessoas que amenizam, que são mais suaves, né? Existe isso, que é do temperamento de cada uma, e existe o momento da vida, né? Como você está dizendo agora, sobre o seu momento nessa quarentena, tipo, deu, né? Então, onde você vai, de alguma forma, agir com aquilo, né? E isso é super importante a gente respeitar, porque às vezes é o que se requer. Até aquela moça que te mandou a pergunta do atrito, às vezes isso é necessário, um embate, sabe? No sentido da pessoa, aquilo cumpre para a pessoa uma forma de consolidar, sabe? De me posicionar, né? Isso não é bom ou é ruim. A gente acolhe, tá? Para cada um vai ser de uma forma. Agora, é aquilo, né? É bancar, né? É punk. Agora, para algumas pessoas é assim que é, né? E essa pessoa é assim, ela é intensa, ela é radical, né? Ou a vida dela está pedindo uma posição assim. Às vezes tem pessoas super calmas que, de repente, você vê uma atitude totalmente diferente, né? Radical, mais dura. E isso pode ser um super avanço para essa pessoa, entende? De descoberta, né? Então, eu acho que é válido, super, e pode cumprir uma função bem específica no processo individual de cada um. Interessante, inclusive. Né? Sim. Legal. Me desperta, né? E abrir um pouquinho o olhar, porque acho que o momento ele é interessante, né, ser colocado, porque eu acho que eu Sim. sempre acreditei que vinha de um processo evolutivo, né, do que a mulher tem de como a mulher tem se descoberto ao longo do tempo, mas também pode ser de momento, né? Pode ser que essa mesma mulher em outros momentos agiria de outra forma. Eu acho que vale muito a pena respeitar isso, né? Uhum. Sim. E a gente tem o ponto de vista em psicologia que uma psique saudável é aquela que sabe ser branda, sabe ser dura, sabe ser divertida. Ou seja, eu sei usar tudo em mim para cada situação que se requer. Então, isso é uma habilidade, inclusive, Juninho, sabe? A gente não se definir, ninguém é uma coisa só o tempo inteiro. Isso até é meio complicado, né? Então, a gente poder descobrir. Então, quando isso vem no processo de descobrimento, é incrível. Eu acho que tem mais aqui ir. Né? Se você aguenta, manda ver. Eu apoio. Né? Legal, Eu acho então, que isso vai pensando no sentido teórico dessa posição, Pri, você acredita que mulheres entram na transição no seu melhor momento de desenvolver tal lado? Por exemplo, aquela que tem uma personalidade às vezes agressiva. No momento dela de expor isso, é mais fácil para ela entrar na transição? E aquela que é mais serena ou mais emotiva, de repente entra na transição nesse momento? É isso? Você está falando do quanto a personalidade ajuda ou não na transição? Na forma? Sim, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm diversas oportunidades de entrar na transição, né? E não entram. Uhum. Por exemplo, esse é o momento de um momento propício para se entrar na transição, né? Porque estamos isolados, muitas pessoas não estão trabalhando, trabalham. Uhum. Psicologia? Tá. Bom, difícil essa pergunta aí. Tô brincando. Eu acho que tem alguns fatores, Ju. E eu vou considerar que eu acho que o interno, como é que eu estou no meu mundo interno, é o que vai determinar mais.
porque exige, né? Exige essa mudança do eu que se apresenta de uma forma e agora vai se apresentar de outra, né? Então, essa mudança na aparência para o eu, ela é impactante, né? Então, eu acho que vai depender muito mais do momento interno. Pode até ser de fora para dentro, né? Mas ainda assim, eu acho que a coragem vai vir se essa pessoa tem facilidade em lidar com o que o outro vai achar ou não, entendeu? Quando a pessoa é mais preocupada com isso, né? Ou ela tem um meio que não ajuda, eu acho que isso é mais difícil, Juninho, né? Sobre a aparência, sabe? Sobre o que é belo, sobre como é que o julgamento do outro sobre mim, entendeu? Quebrar isso para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil. Tem gente que até gosta de fazer um auê, de provocar um pouco, não é? Tem gente que tem mais, que gosta dessa coisa que muda e tal, tem mais facilidade com isso. Né? Eu vou falar de mim. Isso para mim não era tão fácil, não. Por causa desse lugar de... Eu sempre tive muito o lugar de ser a referência, né? Mesmo antes de ser psicóloga, eu tinha isso, que eu era líder daquilo, e aí isso era uma coisa que eu carregava, né? A partir do momento que aí entra esse assunto de autoconhecimento, tá? Que eu comecei a me aceitar como eu sou, independente mesmo, né? E confiar nisso, e receber a minha essência como ela é. Não como os outros querem que ela seja, não como acham que eu deveria ser, nem como eu acho que eu deveria ser, entendeu? Porque a gente tem, né, essa construção. Quando eu me abri de verdade para isso, isso ficou mais leve para mim. Sustentar diante do outro, né? Que lindo, que lindo, que lindo. Bom, Pri, é isso. É isso. Obrigado. Obrigado por partilhar um pouquinho de todo o seu conhecimento conosco. Do IG do Lois. Penso até em repostar também no meu, porque esse assunto vai ser de grande valia, tá nas redes aí, para a gente conseguir levar um pouquinho, né, desse amor nosso para as pessoas. Tá? Gratidão. Obrigado pelas maluquices. Sim. Imagina, foi um prazer. E acho que é isso mesmo, levar um pouco de inspiração, né, de coragem para as pessoas, né? Tá me ouvindo? Tá falhando. Tá falhando. Tá bom. Um beijo. Adorei. Tá falhando, né? Ele está tentando se despedir aí, mas a internet não veio. Não tem problema, a gente dá um tchau. Adorei, Juninho. Obrigada. Adorei demais vocês. Obrigado por interagir, tá? Você foi exemplo nessa transição. Foi muito bonito ver sua transição, viu, Aninha? Quer falar, Pri? Voltou? Voltou. Para agradecer, né? É um prazer poder contribuir com isso. Eu acho que é um momento para a gente, de fato, falar para as pessoas, né? Levar mais inspiração, coragem, amor consigo, né? Muito acolhimento, né? Com cada etapa que você esteja vivendo das suas transições aí, internas, externas, né? Acolha. E daqui a pouquinho a gente se descobre diferente e maior, e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Que lindo. Beijo, querido. Obrigado, meu amor. Eu agradeço. Até. Bom, gente, como eu estava falando, a live vai ficar salva no IGTV. Podem compartilhar com suas amigas que estiverem em transição, marca elas lá. Nós estaremos, eu estou aqui full time, tá disponível para vocês.
para tirar dúvidas, para a gente propor recursos para vocês durante esse período. Então pode mandar mensagem. Se a gente não tiver online lá ou postar algumas informações, podem ir direto no inbox, manda mensagem para a gente, que a gente está olhando e respondendo vocês, tentando auxiliá-los, tá? Qualquer novidade, chame a gente. Um beijo enorme, que Deus abençoe todos vocês. Tenham um final de semana incrível e que o amor seja resgatado novamente, né? Que nós possamos usar esse momento de uma forma positiva para resgatar o elo, né, que foi perdido, que é o amor. Um beijo grande, tamo junto, um abraço. Para agradecer, né? É um prazer poder contribuir com isso. Eu acho que é um momento para a gente, de fato, falar para as pessoas, né? Levar mais inspiração, coragem, amor consigo, né? Muito acolhimento, né? Com cada etapa que você esteja vivendo das suas transições aí, internas, externas, né? Acolha. E daqui a pouquinho a gente se descobre diferente e maior, e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Que lindo. Beijo, querido. Obrigado, meu amor. Eu agradeço. Até. Bom, gente, como eu estava falando, a live vai ficar salva no IGTV. Podem compartilhar com suas amigas que estiverem em transição, marca elas lá. Nós estaremos, eu estou aqui full time, tá, disponível para vocês, para tirar dúvidas, para a gente propor recursos para vocês durante esse período. Então pode mandar mensagem. Se a gente não tiver online lá ou postar algumas informações, podem ir direto no inbox, manda mensagem para a gente, que a gente está olhando e respondendo vocês, tentando auxiliá-la, tá? Qualquer novidade, chame a gente. Um beijo enorme, que Deus abençoe todos vocês. Tenham um final de semana incrível e que o amor seja resgatado novamente, né? Que nós possamos usar esse momento de uma forma positiva para resgatar o elo, né, que foi perdido, que é o amor. Um beijo grande, tamo junto, um abraço.